Estarei. Ok. Nós estamos aqui com o nosso site, né, PGR 22202, curso de Engenharia Civil. Aqui o site é sites.google.com/prof Delmar/PRG 22202. Então, aqui está todo o nosso material, né, e informações a respeito da disciplina de programação. Nós temos aqui o link do atendimento extra classe, quando houver necessidade, né? Terça-feira, da 1h30, quinta-feira, às 2h30. Aqui o WhatsApp também do grupo, né? O link está aqui. E os nossos encontros são às 2h30 e 6h30, no mesmo link, que está aqui também. E aqui cada um dos encontros tem as informações, basicamente os temas que a gente tratou, aqui os slides e aqui a aula gravada. Então, hoje nós estaremos em 23/11, né, funções elementares. Nós vamos ver uma parte bastante importante de programação, que são funções. Então, nós estaremos trabalhando em funções. E eu vou pedir para que vocês abram o Scilab de vocês, né? Não sei se algum de vocês ainda tem problema com relação à instalação, porque eu vou pedir para vocês executarem comandos, porque se eu estiver executando o comando, vocês não executando vão ter dificuldade, né, de entender como é que funciona. Qualquer dificuldade que vocês enfrentem, em outro momento vai ficar difícil de ser resolvido, né? E aqui a gente já pode resolver imediatamente. Então, nós temos diversas funções já prontas no Scilab, no MATLAB também, né? E essas funções executam comandos específicos. Já estão prontos, alguém elaborou essas funções, então, quando a gente executa uma delas, ele faz um determinado processamento específico. Só por exemplo, aqui, ó, ABSX, né? Ele calcula a hipotenusa de um número complexo, né? Um número complexo é um número que se encontra em um plano. Então, nós temos o eixo X, o eixo Y, né? Então é possível calcular a hipotenusa ali daquele triângulo, retângulo ali, ou então o que se chama de valor absoluto, que é exatamente a mesma coisa. Nós temos aqui o SQRT, que calcula a raiz quadrada de um número X, né? No caso que o X aqui está representando algum número. Nesse caso aqui é um número complexo, aqui pode ser um número real, qualquer. Aqui, round, ele arredonda o valor para o inteiro mais próximo. O fix x ele arredonda para baixo. Esse céu aqui, eu preciso dar uma verificada melhor nessa função. E o sin, né, ele retorna -1 se o valor aqui do x for negativo. Retorna 0 se o x for 0. E retorna 1 se o x for maior que 0. Ou seja, basicamente ele dá informação a respeito do sinal do número, né? Então, aqui são exemplos dessas funções, existem inúmeras delas disponíveis, né, ou prontas para serem executadas, usadas no Scilab, e depois nós vamos, inclusive, aprender também a construir uma função dessa. Então, é muito comum em linguagens de programação o uso de funções. Ela já tem um código que não há necessidade de... né, a gente não tem ele disponível, mas é um código que é executado quando nós digitamos esses comandos aí. Então, nós já vamos fazer alguns exercícios, e eu vou pedir para vocês abrirem o Scilab, porque eu vou pedir para
vocês executarem também, né? Então, aqui é um exemplo de um número complexo. Por exemplo, x igual a 2 mais 2i. Seria dessa forma que um número complexo poderia ser apresentado em um texto qualquer, em um livro, né? Então, o i indica que aquela é a parcela ou componente imaginário, e o 2 é a parcela real. Então, aquilo ali é um número que está posicionado no primeiro quadrante dos eixos ortogonais. E x seria a variável que está relacionada ao espaço de memória em que esse número se encontra. Né? Nós já vimos isso, então quando nós vamos utilizar um número qualquer no Celab, ele sempre vai requerer um local para armazenar esse dado. Então, se a gente não especificar essa variável, né, que tem uma correspondência direta ao local da memória em que se encontra armazenado, ele vai armazenar no ANS, que é a variável padrão dele, né? Nós já vimos, podemos recordar agora em seguida. E é importante que quando a gente fala em variável, né, por exemplo aqui, na memória do computador, isso aqui representa um endereço, né? E fica complicado para o ser humano entender desse endereço, um número, né? É algo complexo. Então é mais fácil a gente associá-lo a uma palavra, né? Ou nesse caso aqui é uma letra apenas, mas aí fica mais fácil da nossa inteligência identificar algo que se relaciona a uma determinada coordenada, a um determinado ponto da memória do computador. Então é mais fácil a gente dar um nome desse jeito, né? Mas tem a mesma correspondência. Então, como nós já vimos programação, certo? Nós já vimos como é que se monta um programa. Então, eu vou abrir para vocês aqui um programa que eu fiz para a gente fazer esses cálculos aqui, calcular o valor absoluto, né? Esse teorema de Pitágoras, calcular, fazer alguns cálculos, arredondamentos, né, que nós temos aqui. Então, nós vamos ver ali, aqui basicamente, nós temos mais algumas funções. Vocês podem ver que a função sempre tem uma palavra com dois parênteses seguido, né? Essa barra que eu estou escrevendo aqui, eu espero que vocês recordem, são comentários. Então, quando a gente escreve esse tipo de informação aqui, após o barra, é um comentário, ou seja, não é um código. O computador não vai desprezar o que tem após o barra. Então, por isso que eu costumo até colocar nos slides para que porque a gente vai se acostumando com essa terminologia, né? Então, aqui, se nós tivermos um determinado, por exemplo, número que está atribuído a uma variável n, né? Como eu disse, a variável n ele corresponde a um espaço reservado na memória do computador. Desculpe. Minha garganta está um pouco irritada aqui. Deixa eu ver se eu usar um pouco de própolis aqui, ver se melhora aqui. Desculpe aí. Então, se nós tivermos um número que foi atribuído à variável n, então, se a gente executar essa função aqui, n, né? N por quê? Porque a gente está fazendo referência ao número que está armazenado nessa variável aqui. Então, nós vamos obter a parte real do número complexo. Se nós digitarmos aqui
IMAG dessa variável, nós vamos obter a parte imaginária desse número complexo. O ABS é o valor absoluto, né, ou hipotenusa, e o conge aqui é o conjugado. Né? Conjugado, para quem não recorda, é o espelhamento do número complexo. Por exemplo, nesse caso aqui, ele está no primeiro quadrante, né? Porque a parte imaginária é positiva e a parte real também é positiva. Então, o conjugado a parte imaginária fica negativa. Então, ele fica espelhado no eixo X. Né? Ele passa por quarto quadrante. Então, nós vamos fazer um programinha até para mostrar isso aqui para vocês. Né? Não há necessidade de fazermos um programa para representar qualquer dessas funções, como eu vou mostrar para vocês. Mas eu vou fazer o programa também para recordá-los, né, e fixar mais essa ideia de programa, né, que o objetivo da disciplina é justamente aprendermos a programar computador, né, usando Scilab. Então, eu vou parar essa apresentação e vou mostrar o meu Scilab. Deixa eu ver onde está. Aqui. O programa já está pronto, porque eu acabei de fazer com a turma da tarde. Eu vou mostrar para vocês aqui, mas vou explicar, naturalmente. Já apareceu aí, né? Tá procurando aqui, está aqui. Então, aqui está a nossa janela. Aqui estou com vários outros programas né, aqui. Tem uma pasta lá onde eu guardo os programas, né? Então, eu coloquei algumas informações aqui, ó, alguns comentários, né? // alguma coisa, justamente para que eu saiba do que se trata, né? Poderia colocar umas informações, poderia colocar data, poderia colocar o nome do autor, ou autores. Então, dá para a gente acrescentar inúmeras outras informações, e isso não vai interferir na programação, porque é um comentário, e o interpretador não vai ler isso aqui. Inclusive, eu vou ter aqui o nome da função, né, do programa. Você pode observar que ela termina com .sce, esse é a identificação do programa Scilab, né? Todo programa tem essa extensão aqui, e eu chamei de func element, né? Sei lá, dei um nome aqui para ele aqui, e eu gravei numa pasta específica para não perder essas informações, né? Então vamos ver como é que ficou o programa aqui. Nós temos uma informação inicial aqui, que eu acho sempre que um programa, quando se faz um programa, não é normalmente para a gente executar. É claro que pode ser feito justamente para facilitar a nossa vida. Vamos supor que nós tenhamos dados repetidos que precisam ser acrescentados em determinada tabela ou feito em determinado cálculo. Eu posso usar um programa para facilitar a minha vida, né? Mas ela também pode ser feita para uma pessoa que não conhece programação, que poderia usar, né, o nosso código para fazer algum tipo de trabalho. Então, aqui nesse printf, printf é uma função, observe que ela começa com parênteses e termina com parênteses, né? Então, é uma função que serve para imprimir alguma coisa na saída, né, na saída do programa. Então, ele vai imprimir na saída padrão, que é o nosso terminal de vídeo, né, essa tela do computador. Ele vai imprimir uma informação para o usuário. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? Esse programa solicita um número e calcula seu componente real, componente imaginário, seu valor absoluto e conjugado. Certo? Então, vocês estão observando que eu estou colocando /n. Esse /n é apenas formatação, aqui no final também tem outro /n. É só para ele pular a linha, né, ficar mais organizado. Então,
Aqui ele vai imprimir. Esse printf é um comando de impressão na tela. Depois, em seguida, né, porque o programa vai rolando, vai sendo executado de cima para baixo, em seguida, tem uma outra linha, né, com a função input. Observe que toda função começa com parênteses, termina com parênteses. E a função input, o que ele faz? Ela captura do teclado uma informação digitada e coloca na variável que está aqui à esquerda. Né? Aqui o operador de atribuição, igual, né? E também essa função, né, input, permite que a gente dê uma mensagem para o usuário. Nesse caso aqui, até não precisaria, eu poderia colocar toda a informação no início aqui e dispensar essa informação. Então, eu poderia dar um delete aqui, ó, e deixar desse jeito, porque aí ele ficaria também, nessa situação, ele ficaria aguardando que o usuário digitasse alguma coisa, né? Mas eu estou colocando também uma mensagem aqui. Só queria mostrar para vocês que também poderia ser feito dessa forma, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper ou escrever aqui no chat, eu também posso responder. Então, aqui é a entrada, né, como nós vimos lá na lógica de programação, é a entrada de dados e também definição do tipo e nome das variáveis. O tipo, no caso aqui do Scilab, ele já padroniza, a princípio, como sendo um número real, né? Então, mas a gente pode mudar. Por exemplo, aqui não está, mas é possível, por exemplo, o que a gente está digitando na forma de parênteses, parênteses ou parênteses, né? Desculpa, apóstrofo aqui, né, ou aspas, é um texto, embora ele não esteja armazenando esse texto aqui na memória. O que ele vai armazenar na memória é um número real, porque é padrão do Scilab ser número real, vai armazenar nesta variável aqui. Ok? Então, até aqui, até essa linha aqui, a linha 4, o que é que o computador teria feito? Ele teria mandado uma mensagem para a tela e ficaria aguardando que alguma coisa seja digitado e dado o Enter. Então, no momento que dá o Enter, essa função captura o que foi digitado e coloca nessa variável. Tá certo? Então, aí depois ele vai executar. Aí são ali a entrada de dados e tipo, né? Agora aqui é a execução, né? O processamento. Ele faz todo o processamento aqui. E aqui é a saída. Você primeiro vai imprimir a saída, porque nós queremos que ele imprima algumas coisas aqui, né? Então, o que é o processamento? O processamento é justamente a aplicação das funções que nós acabamos de colocar aqui, que mostramos nos slides anteriores, né? Então, aqui nós estamos aplicando a função real, né, para ser aplicada aonde? Na variável, no conteúdo da variável num, né, que contém o número digitado pelo usuário. A segunda função, imagem aqui, ele vai identificar a parte imaginária dessa do mesmo conteúdo da variável. Aqui é real, aqui é a parte imaginária. O absoluto aqui, né, ele vai receber o resultado dessa função aqui, que a BS é uma outra função que está sendo aplicada ao conteúdo da variável num e está sendo colocado nessa variável aqui. Observe que o que está preto aqui, ó, o R é uma variável, o I é uma variável, né, que a gente está definindo nesse exato momento, né? Bem, em qualquer linguagem de programação, a gente sempre precisa definir a variável antes de utilizá-la. A pequena diferença que tem no Scilab é que a gente pode definir a variável e já utilizá-la em seguida, na mesma linha aqui, com, né, uma facilidade do Scilab. Então, aqui nós estamos definindo a variável absoluto e estamos colocando nessa variável o resultado dessa função, que é a BS, que ele vai dar o valor absoluto daquele número complexo.
né? Qual é o número? O número que está aqui, nessa variável, que foi digitada no início aqui pelo usuário. E, por último, nós vamos executar essa função conj em cima do mesmo conteúdo variável e vamos colocar nessa variável. Então, vocês podem ver que o uso de variável é uma coisa muito comum em programação, e essas variáveis têm uma correspondência direta com um espaço físico presente na memória do computador. Então, isso aqui, ele está na memória do computador. Certo? Então, cada palavra dessa aqui, ele faz referência a um espaço lá na memória do computador. Todos eles aqui. Okay? Então, nós estamos seguindo a sintaxe do programa instalado. Né? Muito bem. Mas nós precisamos da saída desse programa, né? O que ele vai escrever na saída. Então, existem várias maneiras de se fazer isso. O printf é um deles. O disp é outra também, né? Mas o printf, ele possibilita uma impressão mais organizada. Por exemplo, nós podemos colocar essa barra N, né, que o disp não permite, mas essa barra N, né, já marcou em vários locais. Né? Ele um comando de formatação, então ele passa para a linha seguinte a impressão desse texto que está colocado aqui, esse texto entre aspas, né? E ele vai imprimir nesse local aqui, um percentual D, D é de inteiro, pode ser I também, como eu coloquei aqui também, inteiro pode ser representado por I ou inteiro. Então, nesse local aqui, indicado por percentual D, ele vai colocar o conteúdo dessa variável, que foi calculado aqui anteriormente. Ele não poderia colocar um valor aqui se ele não tivesse calculado antes, daria um erro. Então, por isso que o processamento tem que ser feito antes da saída. Na segunda linha, ele vai imprimir, aqui ele imprimiu a parte real do número E, né? E joga o conteúdo dessa função. Depois, na segunda linha, a parte imaginária do número E vai colocar o quê? O conteúdo daquela variável que está aqui, né? Que é a parte imaginária. E nós estamos dizendo que a impressão também vai ser inteira. Porque nós estamos considerando que o número ali, o número real, seria, os números sejam inteiros, né? Mas poderia ser float, poderia ser o F, né? Como está aqui, ó, o F. Como essa frase aqui, né? O valor absoluto é percentual F, então ele vai imprimir o valor absoluto aqui, e costuma não dar inteiro, né? Mesmo que o número seja inteiro, esse valor absoluto não costuma ser inteiro. Por isso que eu coloquei já float ali, né? Que é o número real. E depois imprimi aqui o conjugado e botei disp conjugado. Né? O que ele vai fazer aqui? Ele vai imprimir o conteúdo dessa variável aqui, que já foi calculado anteriormente. Por que eu fiz desse jeito, usando o disp? Porque fica mais fácil de executar essa frase, senão ia ficar meio chato aqui, meio complicado, e eu prefiro apresentar nesse momento dessa forma, tá? Então, eu vou executar esse programa. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida a respeito de como eu escrevi o programa. Eu sei que vocês ainda não estão acostumados a fazer programa, mas eu estou apresentando desde já os programas para vocês entenderem a diferença de quando a gente digita na janela de comandos os números, usando o salário como se fosse uma calculadora, né? E o momento em que a gente faz um programa assim organizado, né? Em que a gente pode ver a sequência de comandos, que a gente pode identificar muito bem onde é que estão as variáveis, né? Porque aí vocês têm uma noção mais exata da sequência de um programa, né? Uma sequência, uns passos sequenciais mesmo, né? Como eu falei para vocês, o interpretador do Scilab, ele vai lendo linha após linha. Então, é nesse sentido mesmo, né? Que ele faz. Ok? Podemos executar o programa, então? Então, a gente vai ali naquela setinha, né? Aqui, ó, executar, ou então, se a gente fizer alguma modificação, a gente bota aqui executar,
e salvar e executar, né? Então eu vou executar e vou para a janela, vou ter que fechar, né, essa janela, abrir uma outra janela, porque o meu programa aqui não permite passar de uma janela para outra, né, eu tenho que fechar primeiro, e aí depois nós vamos ver o que acontece aqui, que informações que a gente vai receber, que o usuário receberia, né, no caso. Então vamos executar aqui, e agora vou ver aqui onde é que está a janela. A janela de comandos está aqui, ele já está perguntando aqui, eu vou mostrar para vocês, vou parar essa apresentação e mostrar outra janela. Então essa é a janela de comandos, vai aparecer em seguida para vocês. Então está aí a janela. Observe que aquelas informações iniciais que eu falei para vocês está aqui, ó. Observe ali a frase, ó. Este programa solicita um número e calcula seu componente real, imaginário, seu valor absoluto e conjugado, né? Foi o que a gente escreveu ali. E depois aquela mensagem, ó, entre com o número complexo. Então, observe que está o cursor ali, o prompt, esperando, o programa fica parado nessa posição, esperando que o usuário digite um número, ou alguma coisa ali, né? Se ele não puder interpretar, né, ele vai dar uma mensagem de erro, alguma coisa. Mas a gente construiu esse programa para digitar um número complexo. Então, vamos digitar um número complexo, 5 mais, tem que ser digitado da forma como o salário consegue entender, né? 5 mais 4 vezes percentual I. Talvez vocês não lembrem, porque isso, né? Mas o 5 é a parte real, né? E o 4, o mais 4, né? É a parte imaginária, vezes o percentual I, porque o percentual I é para dizer para o salário que isso aí é uma constante, né? É o raiz de menos 1, que corresponde à parte imaginária, que identifica a parte imaginária do número complexo. Então, agora vamos dar um Enter para executar, e ali está já a informação, já está o resultado, né? Então, a mensagem, ó, a parte real do número é 5, a parte imaginária do número é 4, né? O valor absoluto é 6,403124, e o conjugado é 5 menos 4i. Tá certo? Então, está todo aí o programa executado, né? Observe que quem executa o programa dessa forma, ele não precisa entender o código-fonte que nós colocamos, né? Por isso que os programas que a gente executa no computador, né, que foram construídos por outras pessoas, a gente não sabe, não precisa saber, não costuma saber qual o código que ele escreveu, o código-fonte, né, como a gente fala. A gente não conhece o código-fonte, a gente simplesmente tem a interface com o usuário, nessa situação aqui, em que o programa nos fornece, ou fornece informações para o usuário, processa e depois fornece o resultado. É assim, normalmente, o que a gente faz, né, nos programas de computador. Tá certo? Alguma pergunta? Então, esse programa também eu executei para o pessoal, porque, né, eu queria mostrar para eles como é que funcionava. E agora, eu vou pedir para você, eu vou fechar aqui a janela, vou apresentar novamente o slide e vou pedir para vocês executarem aqui alguns comandos. Vocês já abriram o salário de vocês? Então, veja bem, o que vocês vão fazer agora não é um programa, simplesmente vocês vão abrir a janela de comandos, aquela janela branca grande, né? E vão digitar esses comandos aqui, ó. O que é que isso aqui quer dizer? Significa que aqui nós estamos colocando esse número complexo aqui na variável n, e depois vamos executar essas funções aqui. Ok? Então, vamos lá.
Nós estamos aqui em 11, então significa que nós estamos em 9. Vamos lá. Quero que vocês abram o Scilab para a gente digitar isso aí e ver como é que funciona. E quero que vocês me dêem um retorno aqui, se vocês estão conseguindo executar, se tem alguma dúvida. Vou ficar aguardando vocês. Ô, professor, a gente tem que clicar naquele... O professor pode abrir o aplicativo aí? Sim, sim. Vou abrir. Então, esse aqui, como eu falei para vocês, meu Scilab não está funcionando como o de vocês, mas aqui, essa janela branca aqui, né, ó, essa janela aqui, é a janela de comandos, tá? Eu vou dar um CLC para limpar, né? Ó, a janela aparece desse jeito aqui, certo? Para vocês. Então, vocês podem... Essa é quando a gente abre o aplicativo? Aparece essa janela e outras janelas também, certo? Mas essa aqui é a janela principal, né? Aqui, ó, por exemplo, esse íconezinho que tem aqui em cima é o ícone do Synnotes, que é onde eu fiz aquele programa que eu acabei de mostrar para vocês, né? Mas esse aqui é a janela de comandos que eu estou pedindo agora que vocês abram e vocês vão digitar esses comandos que estão aqui no slide, né? Por exemplo, aqui, ó, vocês vão digitar uma variável e o número, né? Que no caso, para usar aqui no Scilab, você tem que digitar 2 vezes percentual i. Aí ele coloca, né? Se vocês digitarem a variável, vai aparecer novamente que a variável contém aquela informação, né? E aí vocês vão executar os comandos aqui, tá bom? Eu vou voltar para slides e vocês vão executar aí, vamos mostrar. Ou pelo menos dizer que funcionou, né? Não precisa totalmente apresentar. Mas tem que escrever esse real, esse... Sim, ou não? porque isso aqui são as funções. Ó. Vocês vão, primeiro, colocar um número na memória do computador, que é aqui, como nesse caso aqui. Ó. M igual a 3 mais 2i, né, porque esse formato aqui não é o formato, eu não coloquei aqui o formato do Scilab, mas o formato como aparece em livro, em qualquer lugar, né? Em texto, na literatura. Então, vocês vão digitar no formato correto, que é 2, asterisco, percentual, i, né? E depois vocês vão executar essas funções aqui, ó. Eu fiz isso aqui no programa, agora vou pedir para vocês fazerem aí na janela de comandos, para ver o resultado que ele mostra aí para vocês. Ok? Alguém não entendeu? Ô, professor, Sim. eu posso, tipo, apresentar a tela escrevendo e o senhor dizer se está certo ou errado? Sim, por favor. Eu vou parar minha apresentação aqui, porque senão... Tens aí, tu podes... Eu te ajudo aí. Eu vou abrir aqui. Pode apresentar. A ideia é vocês apresentarem mesmo para identificar qualquer problema aí que esteja acontecendo. Isso. Está meio pequeno para mim aqui, deixa eu ver se... Agora eu estou conseguindo. Okay. Não, escuta, tu estás digitando no Synnotes, não? Pode ser aí também, né? Mas, veja bem, o Synnotes é quando a gente faz o programa. Aí, quando se faz o programa, tu tem que obedecer àquela sintaxe de lógica de programação, certo? Entendi. Mas não precisa, pode só executar aqui, nesse momento, executar só na janela de comandos aqui. Pode fechar o Synnotes e executar só na janela de comandos, essa janela grande, branca aí que está aí na tua tela. Entende? Vocês têm que perceber bem essa diferença que tem o Synnotes esse janela aqui. Essa janela não é feita para se fazer programação. Ela é complicada, ela não funciona muito bem. Ela é feita mais para executar um comando qualquer, testar alguma coisa, ou para receber o resultado do programa, tá? Aí então, assim,
E dá Enter. Dá Enter para ver o que acontece. Ó, ele não sabe o que é num. Porque ele sabe o que é o real, mas ele não sabe o que é num. Então, o que é que precisa fazer primeiro? Tu precisa definir as variáveis. Num, ele não sabe o que é, porque é uma variável. E tu precisa iniciar essa variável. Então, não, só um pouquinho. Vai fazer assim, ó, num é igual... Dá um CLC aí para limpar, por favor. CLC primeiro. Dá um CLC. O quê? CLC. Apaga isso aí, bota CLC. E dá Enter. Dá OK. Ok. Vamos lá. Então, tu vai criar uma variável que eu dei o num, mas pode ser qualquer outro nome que seja permitido pelo funcionário, naturalmente. Escreve num é igual em qualquer número complexo aí. Pode ser... Aqui. Tem que ter o asterisco. Tem que ser antes e depois ou só no final? É o número vezes asterisco percentual i. Se deres um Enter aí, então, tem algum erro aí. Faltou percentual na frente do i. Pode voltar com a setinha no teclado. Ele retorna a setinha do teclado. Isso. Agora bota percentual na frente do i. Pode voltar com a setinha também. Na frente que eu digo à esquerda. Isso, então entra agora. Observe que apareceu lá na tua janela de variáveis, está lá, num, e está o número complexo lá, tá vendo? 3 mais 2. Sim. Então, ele agora armazenou, né, na memória do computador. Se tu digitar num aí novamente, digita aí, né? É num, dá um Enter. Ele mostra que está lá na memória do computador. Agora tu vai executar as funções, né, que a gente estava vendo ali. Por exemplo, real. Se tu escrever real, entre parênteses, escrever o nome da variável, ele vai te fornecer a parte real desse número. Deu um erro aí, que fizesse. É por causa do igual. O igual é... Não, o igual está no lugar errado, é por isso. Se tu digitar só real, entre parênteses, num, ele já dá uma resposta. Ah, só entendi. Assim, então Ó, o que ele fez aqui? Ele forneceu a parte real, né? Mas onde é que ele está botando essa variável? No ANS. Apareceu lá, ó. Olha a tua direita, apareceu a variável ANS. Então, como tu não atribuiu essa variável, ele jogou na variável padrão dele, que é o ANS. Né? Mas se tu digitar novamente num, digita num aí. E dá um Enter. Ó, aqui na variável num está o número complexo. Agora digita ANS. Ó, lá está esse conteúdo que estava ali, que está armazenado. São as duas variáveis que tu tem lá. Agora, se tu digitar a função IMAG, abre parênteses e digita a variável. Dá um Enter. Agora ele está te mostrando qual é a parte imaginária do número. Agora o ANS, ele perdeu aquele número 3 lá, né? E agora tem o número 2. O ANS é assim, ele sobrescreve, né? Por isso que se tu quiseres manter alguma variável, e isso em programação é importante, tu tem que definir o nome da variável, um nome permissível, né, pelo salário. Depois nós vamos ver que tem alguns nomes que não são possíveis, e aí ele fica armazenado, né, e tem outras funções ali que a gente viu, deixa eu ver aqui, por exemplo, ABS, né, pode botar aí ABS, a gente vê, né, ABSM, né,
que ele vai dar o valor absoluto do número complexo, ou a hipotenusa do triângulo retângulo. ABS, abre parênteses, abre parênteses, isso. Aí. Isso aí é o... Mas tu, por exemplo, tu não precisaria, tu quer saber de um número complexo qual é esse valor absoluto. Se tu podes ter esse valor numa variável, ou tu pode digitar diretamente aí. Pode escrever, faz favor aí, escreve ABS novamente, abre parênteses. Vamos escrever um número complexo aí, 5 menos 2 asterístico percentual i. Fecha parênteses e dá um enter. Ou seja, quando usar um valor qualquer e usar uma variável, né, é a mesma coisa, a função se comporta do mesmo jeito, né? Normalmente, quando a gente está fazendo um programa, as variáveis podem ter os seus valores alterados enquanto o programa está acontecendo. Então, por isso que se usa variável, por isso que a gente mostra a importância das variáveis, né? Mas aqui, nesse caso, essa janela aqui do Celab é como se fosse uma janela de uma calculadora. Ela é feita mais assim para a gente executar um comando, alguma coisa assim, né? Agora, se tu quiseres realmente estruturar um programa com entrada, saída, processamento, né, aí a gente usa o Synops. Assim, aí a gente faz o programa por aí. Ok? Beleza. É importante vocês executarem mesmo para se acostumarem, porque existem algumas dificuldades iniciais que a pessoa esbarra naquelas dificuldades, que é simples, e vocês não conseguem ir adiante e desistem. Né? Ok, então, Flávio, obrigado aí. Vamos continuar e depois eu vou solicitar que mais alguém execute aí também. Acho que eu estou aqui. Vamos. Continuando. Deixa eu ver aqui. Esse slide aqui, o slide 6, por exemplo, vocês têm uma função que calcula o máximo divisor comum. Então, GCD, né? Alguém fez essa função aí, incorporou no Celab. Então, observe que toda função, como eu falei para vocês, tem um parênteses no início e um parênteses no final, tá vendo? E aqui dentro tem um colchete, né? Colchete com 2 números. Ou seja, esse aqui é a sintaxe de como funciona essa função. Ou seja, quem escreveu essa função, escreveu para que fosse montada desse jeito, né? Então, aqui vai fazer a chamada da função, né? Que a função propriamente é GCD, abre parênteses, fecha parênteses, e aí nós colocamos aqui 2 números nesse caso. Vocês vão ver que isso aqui é a forma como se entra um vetor, ou no caso é um vetor com 2 números. E se vocês executarem isso aí, ele vai dar o máximo divisor comum, porque essa função foi construída para fornecer o máximo divisor comum. Já essa outra aqui, ó, LCM, né? Observe que tudo está sendo escrito com letra minúscula, sabe? É muito comum, sinceramente, eu não conheço nenhuma linguagem de programação que usa a letra maiúscula para fazer função. Isso até que tem. Mas, quer dizer, nós vamos aprender a fazer funções também. Então, nós poderíamos fazer uma função com letra maiúscula, né? Não recomendo, porque daqui a pouco a gente esquece que uma daquelas letras é maiúscula e não funciona, e a gente não sabe por que não funciona. Né? Então, até as variáveis, eu recomendo que sempre sejam de letra minúscula. É claro que aqui nos meus textos, vocês podem achar até coisa assim errada, tem uma letra maiúscula,
mas é porque eu esqueci, na hora que eu estava fazendo o texto, eu esqueci. Mas aqui está tudo correto, está tudo com letra minúscula. Porque no editor de texto lá, no script do Xelab, ele não... Tu pode começar o texto que ele sempre deixa em letra minúscula, né? O objetivo dele é escrever um código-fonte, então ele não pode fazer como uma edição de texto, né? Como é esse caso aqui do slide da apresentação, né? Então, essa função aqui, normalmente, né? LCM, abre parênteses, fecha parênteses, ele calcula o mínimo múltiplo comum. Certo? Então, se vocês quiserem, se alguém quiser abrir aí o Scilab e dar uma olhada como é que executa, alguém quer executar aqui o comando, eu posso fechar aqui a minha janela, porque senão você não consegue apresentar. Alguém quer fazer o experimento? Então, vamos continuar então aqui. Essa outra função chamada exp, o x que está aqui dentro é um número qualquer. Então, se a gente executar o exp com o número 2 dentro, né, o que ele faz? Que número é esse aqui? Esse número aqui é a base de Neper elevado a 2. Então, sempre essa função calcula a base de Neper elevada ao x, ou seja, ao número que se encontra aqui dentro do parênteses. A base neperiana, né? Então, faz isso. O log de x, ele calcula também o logaritmo, tendo como base a base de Neper. Certo? Aí até aqui eu fiz a prova aqui, né? Se a gente pegar a base, né? A base não aparece aqui, mas é a base Neper. Se a gente pegar a base e elevar ao expoente, que é o resultado do logaritmo, nós vamos obter o número. Alguém quer executar isso aí para ver como é que funciona? Isso é importante vocês executarem para aprender a usar. Pode ser, professor. Quem é que está falando? Aldeia. Ok? Então, faça boa. Vou fechar aqui, porque senão tu não consegue apresentar. É o slide 7 aqui. Pode ser o slide 7. Estou compartilhando? Tu vais apresentar a tua janela? Peraí, que deu uma... Uhum. Tá aparecendo? Está começando a aparecer. Ok, está aparecendo. Então, essa é a tua janela de comandos. Certo? Janela de comandos. Por exemplo, tu estás com uma janela só, né? É porque tu fechaste as outras janelas, né? Fechei. Tem como alterar isso aí, tu sabes, né? Oi? Se tu quiseres modificar esse layout de apresentação aí, é possível. Ali em ferramentas é possível alterar isso aí. Aqui? Ferramentas. Aí, isso. Preferências? Tá. Não, Mas tudo bem. para essa... eu posso... Oi? Tu queres Mas alterar? Não, eu acho que seria bom. Não, mas porque não, assim, não necessariamente precisa alterar, né? Mas é porque algumas vezes a gente clica aí em algum lugar e fecha as janelas, né? Mas o que apareceria mais aí para ti? A janela de variáveis, né? Que teria aqui E o de histórico, né? Histórico, né? Mas o histórico também tu pode ir pelo teclado, né? Pelas setinhas e voltar pelos comandos anteriores, tá? A setinha de cima vai sempre voltando os comandos anteriores. Então, sim. Vamos lá. Então, digita, tu tens aí aberto também o slide para... Ou digita qualquer um. Era aí que eu tinha... Na verdade, o senhor estava apresentando, eu também estava executando aqui, né? Eu sou log... Então faz o seguinte, ó, bota assim, log entre parênteses 2. Aí, pra ver. Enter. Dá um enter. Vê que ele coloca
a variável no ANS, né, porque é o que não especificasse a variável, então ele coloca a variável ANS, Sim. e dá o número ali, né. Eu fiz ali no slide uma prova, né, de que é a base de Neper, né. Então, embora o meu slide aqui está errado, tem que botar percentual na frente do E, mas se tu quiser fazer aí, faz o seguinte, ó. Bota assim, percentual E, circunflexo, e coloca aquele número que resultou ali no teu log. E ficou 2, né? 2. Então voltou ao número, né? Como é que é? Ah, sim. Voltou ao número, ou mostrou o número do log, né? O log do número 2. Agora tu pegasse a base de Neper, elevasse ao expoente, que é o log, né? Uhum. Aí resultou o número. É isso que Perfeito. deveria acontecer, né? Ok? Então, é isso. É importante vocês executarem, porque se vocês não praticarem, não abrirem um Scilab e não executarem, vocês, né, não vão conseguir entender como é que funciona. A gente ver aqui. Como é que eu não consigo mostrar para vocês aqui diretamente? Eu vou ter que fechar. Eu posso sair ou o senhor quer que eu faça mais uma coisa? Se eu clicar aqui e botar entrar, ele derruba aí a tua, ele derruba a tua tela. Não dá para a gente dividir uma. Não dá. É uma pena, né? Poderia permitir isso, né? Sim. É interessante. Ó, ele dá uma mensagem aqui, a sua apresentação substituirá de ADI. Vou ver aqui, ó. Eu vou derrubar acho que a tua apresentação. Sai. Aqui apareceu aqui que minha tela ainda está disponível está visível para outros. Não sei se aparece para alguém. Deixa eu ver. Acho que aparece Não, mas está aparecendo a mim. Está aparecendo para você a mim. Eu não sei quem está olhando, está vendo a tua tela, mas está aparecendo para mim aqui a mim. Mas se você fixar, aí não varia, né? Se você fixar a minha tela, aparece a minha. Se fixar do senhor, aparece o senhor. Será? É porque o meu aqui não aparece, não talvez não. aqui layout deve alterar layout, deixa eu ver aqui. Ah, não. É que meu salário aqui não funciona muito bem, então não dá para fazer Não. muito malabarismo, não. Não dá, não. Então, só continuando aqui, nesse slide, né, tá mostrando para vocês ali que se a gente botar a base decimal ali, né, log de 10, log 10, a gente vai calcular na base decimal. Se botar 2, ele calcula na base de 2, né? E dá para verificar aqui, é só, por exemplo, aqui nesse caso aqui, né, a gente botou log de 10 em 2, deu 0,3, né? Se a gente quiser confirmar, pega a base, eleva aquele número, vai dar novamente o número, né, o número do log, é o 2. O conjugado, a gente viu ali, né, o conjugado do número complexo, né, que eu acho que só faz sentido conjugado para número complexo, ele mostra qual é o quadrante que está esse número, né? Porque nesse caso aqui, 2 mais 2i é um número que está no primeiro quadrante. E o conjugado dele estará no quarto quadrante, né? 2 menos 2i. Então, o conjugado é isso, né? Ele torna um número imaginário negativo, inverte o número. Ele é como se espelhasse ao longo no eixo x. Então, isso é uma função também, né? Função conj, né? Se a gente digitar conj, pode digitar ali no lugar do x o próprio número, né? Ou então colocar uma variável. Nesse caso aqui, a gente
primeiro criou uma variável x, né, e depois aplicou a função. Mas poderia já digitar diretamente ali, entre parênteses do conjugado, do cônjuge. Aqui é o determinante, depois a gente vai ver algumas coisas com relação ao determinante. Aqui já estou mostrando para vocês como é que... Aliás, antes a gente já fez isso, né? Mas é a forma como se entra com um vetor ou uma matriz, nesse caso aqui é uma matriz, né? É assim que a gente entra, normalmente nas linguagens de programação, quando a gente vai criar um vetor ou matriz, a gente utiliza colchetes. Você observa que função sempre tem esses parênteses, né? Como aqui o det, dois parênteses, é a função det, aqui, determinante, né? E nesse caso aqui a gente está dando entrada, está colocando na memória do computador uma matriz. Essa matriz tem uma linha 1 e 2, né? 1 está na primeira coluna e 2 está na segunda coluna. E a segunda linha é 3 e 4, onde o 3 está na primeira coluna e o 4 está... Desculpa, o 3 está na primeira coluna e o 4 está na segunda coluna. Então, achar o determinante disso aí, ele calcula, né, esse número aqui. Tem um inverso, né, um inv aqui, que é a matriz inversa, que a gente viu. Então, o inverso é uma outra matriz, um outro número bem diferente, né? Eu vou mostrar aqui. Deixa eu ver se... Vou mostrar aqui para vocês aqui. Esse comando aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, como é que se entra com a matriz na memória do computador? Então, a gente abre o colchete, né? Sempre dar uma abrir e fechar. 1 espaço 2, ponto e vírgula, 3 espaço 4, por exemplo. Poderia ser aqui, 1,2, ponto e vírgula, 3,4. Também pode ser. O ponto e vírgula separa linhas e a vírgula, o espaço, separa colunas. Então, eu dei um Enter, você observa que gerou uma matriz, né? Se eu digitar A novamente, A maiúsculo, né? Vai aparecer uma matriz. Se eu digitar A minúsculo, ele não sabe o que é. Variável indefinida, certo? Aqui, então, a variável A maiúsculo está aquela matriz. O inv, né? Se eu vamos botar B aqui igual a inv de A, né? É uma função, estou aplicando a A, para aqui o inverso. Certo? E outra coisa também interessante é que se eu multiplicar a matriz pelo seu inverso, né? Faz. Ele é B, desculpa, B. Ele dá a matriz identidade. O que é a matriz identidade? Ele só tem um no eixo principal aqui, né? Observe que isso aqui é praticamente zero, isso aqui, né? Porque, que número é esse aqui? 8.88, 2D-16. Esse D aqui é base decimal, é 10. 10 elevado a menos 16. Né? Então, isso aqui é um número 8.882 vezes 10 elevado a menos 16. Ou seja, é zero. Assim. Ok? Então, a gente pode, acho que eu já mostrei para vocês, que um número a gente pode fazer D maiúsculo ou D minúsculo, né? 2 menos 2, né? 2 é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a menos 2. Mesma coisa. O D, né, representa 10. E menos 2 é o expoente, né, escrevendo desse jeito, é a mesma coisa que botar 10 elevado a menos 2. Então, é mais rápido, né, no caso, né, escrever desse jeito aqui.
Ok? Outra coisa importante também são as precedências. Nós temos, isso aqui não é muito diferente, não é diferente do que a gente conhece já na matemática, né? Nós temos que a precedência ou a prioridade na execução dos comandos, a primeira é o parênteses, depois a potência, né? Depois a multiplicação e divisão, os dois têm o mesmo nível de precedência, e depois a adição e subtração, que tem também o mesmo nível de precedência. Então, normalmente ele vai da esquerda para a direita, com exceção da potenciação, que vocês observam que é o contrário. A gente já vai ver isso aqui. Tá? Então, aqui tem alguns exemplos. Se nós executássemos lá no Scilab 2 mais 15 dividido por 3, ele primeiro iria fazer 15 dividido por 3 para depois somar com 2, porque 15, a divisão, tem prioridade sobre a adição. Aqui também, né, tem uma expressão aqui com as variáveis A, B, C, D, né, elas precisariam estar definidas no programa para que não desse um erro, né? Mas primeiro ela executaria B dividido por C, para depois executar A, somar com A e depois somar com B. Aqui nesse caso, nós temos multiplicação aqui e temos expoente aqui. Então, primeiro ele vai fazer m elevado a 2, para depois multiplicar aqui, dividir por 3 e por último somar com 1. Então, tá. Aqui está errado, tá? Esse aqui é outro erro que eu tenho que corrigir aqui. É m elevado a 2, tá? Por isso 2 aqui, não 3. Aqui, soma e subtração tem a mesma prioridade, multiplicação e divisão tem a mesma prioridade, mas aqui é aquele caso, né, que eu mostrei para vocês, que a gente pode testar aqui eu vou mostrar aqui no Xenox aqui. Comandos aqui. Então, vou dar um CLC aqui para limpar a janela. E vamos fazer o seguinte, ó, 2 elevado a 2. Como é que é isso aqui? A gente sabe que é 4, né? 2 elevado a 2 elevado a 2. Número 16. Então, o que aconteceu aqui? É que ele primeiro, ele vai da direita para a esquerda, ao contrário dos outros operações, né, que ele vai da esquerda para a direita, aqui ele vai da direita para a esquerda, ao contrário. É a única operação que ele faz isso ao contrário. Então, aqui no caso, ele primeiro pega esse 2 aqui e eleva a 2, que vai dar 2 elevado a 2 a 4. E depois, né, depois ele faz 2 elevado a 4. Vai dar o mesmo cálculo. Né? É diferente se eu fizer da esquerda para a direita. Por quê? Porque 2 elevado a 2, aqui acho que vai dar igual, né? Acho que vai dar a mesma coisa. 2 elevado a 2 dá 4, elevado a 2 dá igual. Aqui dá igual. Vamos ver aqui então. 2 elevado a 2, elevado a 2, elevado a 2. Quanto é que dá? Dá 65.536. Então, eu vou calcular daqui para lá, tá? Para a gente ver. 2 elevado a 2 daria 4, certo? Primeiro os 2 ali daria 4. Aí depois vamos botar 2 elevado a 2, né? Certo? 256. Não, aqui ele calculou corretamente. O que eu quero dizer é que... Desculpa aqui, ó, só um pouquinho. Eu confundi aqui. 2 elevado a 2 elevado a 2 elevado a 2, tá? Dá isso aqui.
Mas eu vou fazer o seguinte, ó, 2 elevado a 2, vamos supor que a gente fizesse isso, daria 4. Então, 4 elevado a 2, certo? Então, nós já mexemos nesses dois aqui. Agora eu vou colocar isso aqui, tá? Então, 4 elevado a 2, o que é? 16, tá? E 16, então, por último, 16 elevado a 2, seria o quê? Seria 256, e não 65.536. Então, tem diferença se a gente vai da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. O correto é da esquerda para a direita. Então, aquele número lá seria esses dois mais à esquerda aqui, que seria 4, né? Seria 4. E 2 elevado a 4, certo? 2 elevado a 4 é 16. E esse primeiro 2 seria 2 elevado a 16. Aí dá certo. Então, calculando da direita para a esquerda é o correto e é assim que o computador trabalha, né? Agora, se fizer da esquerda para a direita, ele vai dar um outro número, um número bem menor, 256. Entenderam isso? Fiz muito rápido? Alguém não entendeu? Aqui. Então, aqui tem esses exercícios aqui, eu coloquei variáveis, né? Mas vocês podem jogar um número ali e verificar isso aí, confirmar. Aqui tem por exemplo, se vocês jogarem esses números aqui, por exemplo, esse negócio aqui, no celular, vai dar um erro. Por quê? Porque ele não sabe o que é S, não sabe o que é o EM, né? Antes teria que atribuir valores aqui, ou então jogar um número aqui no lugar do S, um número no lugar do M, aí fazer o cálculo. E cuidado aqui, né, que está errado, é N elevado a 3. Aqui também, né, se a gente jogar letras ali, ele vai dar um erro, porque na programação, como eu falei para vocês, as variáveis têm que ser definidas antes de serem executadas, né, então não vai funcionar. Aqui um outro exemplo, ó, com parênteses, né, diferente. Parênteses primeiro, parênteses é executado, para depois ser executado da direita para a esquerda, como é o caso dos expoentes, né? Sempre da direita para a esquerda, mas no caso do parênteses, não. A prioridade 0, né, a primeira prioridade é o parênteses. E sempre o parênteses mais interno. Né? Ok? E é isso. Alguém quer executar algum desses comandos aqui para a gente aproveitar o nosso momento aí? Vocês têm que tentar executar o CLab, né? Eu estou pensando testar com vocês, né, como avaliação também, vocês executarem um comando individualmente, né? Porque eu acho que muita gente acaba fazendo as coisas na teoria, né? Percebe que o pessoal não sabe utilizar o CLab. Talvez nunca tenha utilizado. Ok? Pode ser, professor, posso apresentar? Ok. Quero executar aqui. Então, eu vou Apresentar. pode, se tu não tiver aí, copia, por exemplo, essa tela aqui e deixa aí no teu desktop. Eu tirei uma foto aqui, aí eu vou escrevendo. Isso, que aí a gente pode executar os comandos. Tá, eu preciso fechar aqui, senão tu não vai conseguir abrir. Abriu? Eu, hein? Abriu. Legal. Achei que tu não ia apresentar. Beleza, então. Então, aquele... Eu não sei qual deles aí tu queres executar, ou queres fazer todos eles aí? Queres fazer. Como eu disse, as variáveis, tu vai ter que atribuir um número qualquer, né? Atribuir qualquer número aí. Então, para mudar, né? Tipo... aonde tem letras, tu tem que atribuir um número. Pode botar já um número direto ali na equação. Pode ser um número qualquer, não precisa. Sim, qualquer número.
Mas se tu quiseres, até para testar, coloca a variável para ver o erro que ele vai dar também. Eu acho que observar os erros também é importante para a gente aprender o funcionamento do programa, né? Como é que ele responde. Tu estás primeiro atribuindo as variáveis? Isso. Estou atribuindo aqui na Não, foto. sim, sim. Não, mas não haveria necessidade. Poderia já botar um número direto também. Ah, verdade. Não, mas tudo bem. É uma outra maneira. O importante é conhecer as... Eu nem me liguei que eu podia botar lá direto o número em vez de ficar atribuindo. Sem problema. O que ele diz aqui que a minha tela está visível ainda? Será que daria para mudar assim rapidamente? Será que teria algum comando que alternaria as janelas? O que você está falando? Eu estou falando é que eu estava apresentando, aí tu apresentasse, ela sobrepôs a minha tela, né? Ah, sim, Mas sim, o que pode apresentar aqui rapidão? Não, eu só queria saber se dava para alternar, porque aí seria interessante, até para trabalhar melhor, assim, tá? Mas eu não... Eu não sei se tem como, mas a gente vai fazer Pois assim, é. eu posso parar de apresentar, aí Não, o senhor não, mostra, aí eu volto. não sei se tu entendeste o que eu quero dizer. É o Antônio, né, que está falando. Sim, sim. É o seguinte, imagina o seguinte, ó. Se fosse possível alternar entre a minha e a tua apresentação, eu poderia voltar para a minha apresentação, explicar alguma coisa, voltar para a tua e ficar trabalhando em duas apresentações ou mais até. É isso que eu quero dizer, que seria interessante fazer isso, entende? Eu não sei se é Mas possível. eu não sei se tem como fazer. Deixa eu testar aqui. Ah, dá para mudar. Ó. Só porque eu não sei se mudou para mim. Agora tenta passar para a tua novamente, vamos ver. Beleza, deixa eu tentar. Aí cada participante vai ter que alternar as telas, né? Fixar uma e Pois fixar é, outra. ó, Se tiver foi. interessante, ó. Eu acho que é interessante. Não, eu nunca tinha testado isso. Sabe? Foi. Tá apresentando? Não, Pode deixar, mas só que não tem como alternar, o senhor alternar. No caso, nós estudantes que vamos ter que alternar entre a tela Pois do senhor e do exatamente, é Antônio. isso que eu estou sugerindo. Mas não está aqui a tua real? Não tá, deixa eu botar aqui. Não está. Está aparecendo a tela para vocês aí? Eu tô vendo as duas. Aí eu escolho qual que eu quero centralizar, se a sua ou se a do Antônio. Ah, é? Sim. É só clicar na tarraxinha que aparece no centro da tela. Vai no Antônio e vai aparecer uma tarraxinha. Clica nela, ela vai para o centro. E vice-versa. Mas onde é que está a minha tarraxinha? Ah, tá aqui. Aparece bem no centro, na hora que o senhor coloca no. Ah, sim, certo. Uhum. Só que Ah, aí que legal, cada um vai ter que fazer. interessante, porque aí dá para fazer essa alternância aí É de... só, é só o senhor coordenar qual que é a tela que vai ter que ir. Agora vamos na tela do Antônio. Aí todo mundo fixa a tela do Antônio. Volta para a sua e... Uhum. Legal. Uhum. Mas eu tenho que ver aqui onde é que está a tela do Antônio, né? Porque senão eu não consigo... Onde é que está a tela do Antônio? Está aqui.
A tela do senhor aparece igual do Antônio ali? É que eu não estou vendo agora. Dá para mudar o layout ali. A minha está parecendo diferente do Antônio. Eu não estou Vai em conseguindo. mais opções. Vai Tem em uma mais. outra aqui que parece a do Antônio, mas ele. Vai aparecer o nome dele ali. Né? Vai nos 3 pontinhos e coloca ali, alterar layout. Cadê? Aí coloca mosaico ou barra lateral, que aí vai aparecer as telas do lado. Os demais participantes na barrinha lateral. Mosaico. Tem o mosaico, Aqui, que aí vai aparecer todas. legenda. Não, tem mosaico aqui. Não. O professor, Ah, achei. achou? O mosaico eu acho que é mais. É, mosaico melhor. Que aí vai aparecer um número maior de quadradinhos aí de contatos na direita. E aí dá para você diminuir, aumentar de 6 a 49. Sim, tem ok. Deu, hein? Então, é para continuar aqui ou o senhor vai apresentar agora? Não, pode continuar. Pode Ah, continuar. beleza. Como agora tu já tens as variáveis na memória do computador, ele executa sem problema, né? Sim. Eu posso fazer isso aqui, ó. Aparece essas variáveis. É bem tranquilo, né? Não tem um segredo aí. Não. Deu, terminou agora. Então, vamos continuar aqui. Posso parar de apresentar aqui ou... Então, só para terminar aqui, deixa eu ver. Não, é isso mesmo. Já está terminado aqui. Essa aí é a última. Entendi. Ok, pessoal. Então é isso. É importante que vocês estejam aplicando, né, pegando os exercícios e abrindo aí o celular.
Como eu disse, ela é uma ferramenta muito poderosa, né? Vocês vão ter uma série de atividades, de disciplinas que vocês vão poder utilizá-lo e até, quem sabe, fazer programa aí para os cálculos estruturais aí que vocês têm, né? Vocês vão aprender, nós vamos aprender ainda nesse mesmo curso aqui, fazer gráfico, traçar gráficos, que eu acho que é bastante importante também, né? E algumas funções de estatística também, veremos algumas coisas nesse sentido. Certo? Então, por isso, por hoje é isso. E eu também estou preparando aqui uma lista de